東さん、東先生、始まりました。Olá, Oi, Sensei. Maldo, Tudo tudo jóia? bom? Tudo bem? Desculpa a demora para entrar. Estava tendo uns problemas técnicos aqui com o celular. Como é que tá aí? Tudo jóia, Sensei. Estamos ao vivo. Que bom. Para quem está acompanhando a gente aí, forte abraço. Força para vocês todos aí no Brasil. Nós estamos aqui em Yotsuya, Shibuya, desculpe, Shinjuku, em Tóquio, tá? O tempo hoje está muito bom, muito ensolarado. Nós estamos no verão. Tá bastante quente. Legal. Esse casaco que eu estou usando aqui não é porque tá frio, é porque tá quente demais e para evitar o sol, né? Sim. Bom, nós estamos aqui na entrada deste templo, cujo nome é Sainendi, Aí nem. e o qual é famoso por ter o túmulo do Hattori Hanzo. Como Legal. vocês podem ver aqui, né? Está escrito Sainendi com o brasão da família Tokugawa. E aqui são os papéis de proteção que a gente pode adquirir dentro do templo. É Uhum. que eles têm uma breve explicação, tanto em japonês quanto em inglês, sobre Hattori Hanzo e sobre os ninjas. Tá bom? Aqui em inglês vocês podem ver também. Está escrito: Hattori Hanzo Masanari is known as a master of spears and master of shinobi. It has also leadership ability to unite 150 people in Iga clan. E aqui em japonês está escrito: Hattori Hanzo Masanari wa Yari no Meijin, Shinobi no Tatsujin toshite shirarete orimasu. Igashu 150人をまとめる10律の伊賀、ごめんなさい、を整えており、力の有名な伊賀声を成功に導きましたっていうことですよね。E ele foi uma pessoa que liderou mais de 150 ninjas e liderou Tokugawa Ieyasu pela região de Iga. Mas a gente vai falar disso um pouco mais. Vamos lá no templo. Sensei, tenho saudade do barulho dos corvos aí do Japão. Aqui tem muitos corvos. Essa entrada, olha, aqui dentro é uma área de respeito, tá? Além de ser patrimônio histórico, tá? Também tem túmulos de outras pessoas. Então a gente tem que prestar respeito para as famílias, tá? E para o local. Então não vamos falar muito alto, vamos falar no nível baixo e com respeito, tá bom? Sim, Sensei. Eu já cheguei aqui, na verdade, um pouco mais cedo. Já pedi permissão ao monge para que a gente possa filmar. Jóia. Aqui dentro da entrada, na entrada do templo, tem também uma explicação, tá, sobre o túmulo do Hattori Hanzo e sobre a lança de Hattori Hanzo. A lança que ele usou nas batalhas ainda está no templo. Ela é uma lança muito antiga, tá? Essa lança, ela já passou por batalhas, ela já passou pela Segunda Guerra Mundial, onde uma bomba caiu sobre esse templo. Tá? E ela está com a parte do cabo queimado, mas ainda permanece só a parte da lâmina, mesmo enferrujada, aqui dentro do templo, tá bom? Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui. Decore. Aqui, na porta do templo, você pode perceber também o brasão do Tokugawa Ieyasu, da família Tokugawa, que foram aqueles que trouxeram a paz e a unificação para o Japão. Após muitos períodos de guerra, né, eles conseguiram trazer a paz e unificar as províncias. Então aqui você pode ver em outros cemitérios, em outros túmulos, e aqui é o templo Sainendi. No budismo a gente tem várias ramificações, tá? Essa ramificação é Jodoshu. Tá? Jodoshu
é uma ramificação que busca muitos ensinamentos do Amida Nyorai. 質問ある。日本には桜が咲きましたか今？今は桜の時期ではないんですけれども、ここにも有名な桜があります。Sato Sakura. Portugal語で。Desculpa, ele me perguntou em japonês, eu fui respondendo. Ele me perguntou se no Japão tem muitas cerejeiras, né? 咲きましたか? Se floriu aqui. Sim, já floriu esse ano, tá? E aqui a gente tem uma cerejeira muito famosa, né? Que é chamada de Sato Sakura. Segundo o monge aqui, a gente não pode filmar lá dentro onde tem a lança dele, tá? Ao vivo. Mas a gente pode chegar ali do vidro para dar uma olhada na lança do Hattori Hanzo que tá lá. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Se vocês quiserem dar uma olhada daqui, a gente vai chegar a câmera um pouco mais próxima, lá na esquerda. Tá vendo lá na esquerda? Lá embaixo daqueles candis ali, pessoal. Lá naquela parede lá na frente. Deixa eu te falar. Parecem candis daqui, né? Mas mais próximo, ali na verdade é um desenho. Ah, é um desenho? Ele foi feito naquela época, onde tem Tokugawa Ieyasu lá em cima e os 16 generais dele abaixo. Sim. Os 16 generais principais de batalha de Tokugawa Ieyasu, onde Hattori Hanzo estava incluso. Tá bom? Certo. Então, vamos agora dar uma olhada. Essa lança ela tem mais ou menos uns 2 metros, sem ser 1,90 m mais ou menos? Essa lança, originalmente, eu acredito que ela era muito mais longa, né? Ela, mais de 1 metro foi perdido por causa do incêndio. Esse templo ele foi refeito, tá? Há cerca de... quantos anos atrás? Eu esqueci até de perguntar pro monge, tá? Mas esse templo ele foi refeito depois da Segunda Guerra Mundial, onde bombas caíram aqui e o templo queimou todo. Certo. Mas a lança sobreviveu. Então um pedaço do cabo, mais de 1 metro do cabo, ele foi queimado. Certo. Tá? E agora ela tem mais ou menos 1,80 m a 2 metros. Tá. Bom? E só para vocês saberem também, a ponta dela, 30 centímetros, foi quebrado também. Mesmo assim, ela é muito comprida. Comprida, hein? Antes da gente ver o túmulo do Hattori Hanzo, vamos dar uma olhadinha aqui em um outro monumento, que é muito interessante. Esse aqui, gente, esse aqui é um monumento prestado a Okazaki Saburo. Okazaki Saburo, também conhecido como Matsudaira Nobuyasu, ele foi o primogênito filho de Tokugawa Ieyasu. Sim. Bom, ele foi o primogênito do Tokugawa Ieyasu e posteriormente ele veio se casar com a filha de Oda Nobunaga. E durante esse período da história, o pai dele descobriu que ele trocava informações secretamente com o pessoal de Takeda. E foi então que ele ordenou ao seu próprio filho o seppuku ou harakiri, que é o suicídio. Tá? Ele ordenou para que seu primogênito, ao qual feriu a honra do seu pai, por informar ao inimigo, né? Sim. Pontos importantes, estratégicos da sua família. Então, nesse momento, Tokugawa Ieyasu, aqui para quem não conhece, né? O seppuku ele é uma cerimônia onde aquele que foi ordenado o suicídio vai cortar a própria barriga e para que ele não sofra demais, uma outra pessoa designada vai ter a honra de cortar a cabeça dele. Sim. E esse trabalho se chama kaishaku. Ele corta a cabeça, kaishaku. Seppuku é cortar a barriga e arrancar a cabeça é o kaishaku.
Então, quem foi ordenado, quem foi a pessoa de confiança ordenada por Tokugawa Ieyasu para fazer o kaishaku do filho primogênito dele? Foi o Hattori Hanzo. Hattori Hanzo. Então, o Hattori Hanzo, ele foi ordenado para tirar a cabeça do primogênito do Tokugawa Ieyasu. Porém, ele não fez. Não? Ele não fez porque eles já tinham afeição àquela pessoa, né? Ele era o filho do seu chefe. Sim. Então, em redimissão a isso, depois de todas aquelas batalhas, Hattori Hanzo, ele se redimiu e ele dedicou o restante da sua vida para o budismo. Entendi, sensei. E foi ordenado por Tokugawa Ieyasu para que ele construísse um templo também, a qual só foi realmente realizado após a morte de Hattori Hanzo. E esse templo, ele ficava dentro do perímetro do Edojo, que atualmente é o Palácio Imperial, né? Hoje tem no Reika, que é o imperador do Japão, vive nesse local. Sim. Né? Então, para que eles fizessem uma reforma na parte externa do Edojo, do Castelo de Edo, atual Palácio Imperial, eles transferiram aquele templo para cá. Certo. Então, esse é o templo que foi fundado em homenagem a Hattori Hanzo. Por isso, está aqui o seu túmulo. Entendi. Tá bom? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no túmulo dele. Vamos lá. Sensei, mata no kutsu. Ele tá filmando aqui meu sapato que já tá velhinho, estragado. Mas Eu quero um desse aí, hein, sensei? é bom pra saúde, hein? Muito bom. E ajuda muito, né? Não só na mobilidade dos seus dedos, né? Mas também suporta o joelho, coluna. Então, pra mim, eu tenho um hérnia. Né? Eu tenho um hérnia de coluna devido ao trabalho que eu fiz. Mas eu posso te dizer, né? Se eu não usasse esse tipo de sapato, ou melhor, se eu não fizesse arte marcial, hoje em dia seria muito pior. Com certeza. Dá uma olhada aqui. Aqui nós temos algumas outras túmulos, né? Pode ver? Sim. Aqui também a gente está na época, né? Eles me perguntaram se está na época da cerejeira. Não, está na época do ume, que é a ameixa tradicional japonesa. Olha quantas caídas aqui, né? Bonito, hein? O ume também, ele é secado com sal, né? E ele é um alimento que você leva para a batalha também, né? Para batalha? É porque ele não estraga, né? Ele é um alimento que não estraga. Você vai colocar ele com sal, vai deixar ele muito tempo. E além dele te trazer vitaminas, né? Bonito, né? Você tá enxergando aí, né? Sensei. Ele te ajuda, ele tem minerais que vai te ajudar a manter sua água no seu corpo, né? Sim. Sensei, olhando assim de perto, parece uma esfera do dragão. Vamos juntar 7 aí para ficarmos mais poderosos aí. Chamar o Shenlong. Então vamos aproveitar agora aqui e chegar no ponto principal da nossa visita hoje aqui. Este é o túmulo do famoso Hattori Hanzo. Aqui vocês podem ver que tem uma placa indicando, tá? Túmulo de Hattori Hanzo. Tem a placa tanto em japonês quanto em inglês, tá bom? Sim. Então, eu já tomei permissão hoje do monge, vamos sentar aqui e vamos conversar um pouquinho. Então. Certo. Então, Mauro, eu acompanho muito seu canal. Tá? Você
além de não só treinar comigo, né? Eu acredito que é um grande amigo e uma grande Entendi. inspiração no Obrigado, trabalho Sensei. que você fez. Eu gostaria de agradecer para a gente estar podendo fazer essa live aqui hoje. Obrigado, Sensei. E às vezes, né? Eu sei que a gente, não só como adultos, mas também como ninjutsu que a gente pratica, é saber perseverar e relevar muitas situações, né? Então Sim, eu vejo que você faz um trabalho muito bonito, um trabalho de levar o conhecimento às pessoas, de trazer uma cultura, a qual a gente pratica aqui, para o seu país e utilizar dessa cultura para ajudar não só crianças a se desenvolverem melhor, a ajudar pessoas a se defender sim. com a arte marcial que, infelizmente, né, mesmo com essa tecnologia da comunicação, Uhum. muita gente que pode simplesmente chegar ali no Google, se duvidar de achar alguma coisa e pesquisar e achar a Certo. resposta. É, Em vez disso, muita gente chega para é, pejorar, fazer uma pejoração de um trabalho tão bonito quanto o seu. sim. Então, muita gente fala, porque isso é uma fraude, isso nunca foi na história. E às vezes informações falsas, às vezes pessoas que não têm base utilizam de uma informação, de um texto, por exemplo, Sim, e levam esse texto de um outro lado. Para quê? Para crescer, sim. usando o trabalho dos outros como É. cada, né? E também, né, Sensei, assim, desmerecer também a figura de Hatsumi Sensei que trouxe tudo isso pra gente, né? Pois é. Então, assim, Isso é um grande desrespeito com sim, tanto o Hatsumi Sensei quanto Takamatsu Sensei, que são figuras assim muito importantes aqui no Japão. Takamatsu Sensei, ele herdou essas escolas e outras que não tem na Bujinkan, ou que a gente não ensina sim, abertamente, tá? E a gente tem até hoje outras escolas, outras ramificações que não são através de Hatsumi Sensei e ensinam o mesmo estilo. mesmo estilo. Sim, Bom, então, assim, muitas vezes as pessoas houve uma pergunta que eu fiquei ciente aí, era de se tal historiador de tal país que fala inglês sim. era apto ou reconhecido a falar sobre a história do Japão, a história dos ninjas. Sim, Eu te digo, olha, cada um tem seu trabalho, tá bom? Eu respeito a opinião de cada um, eu respeito o trabalho de cada um, tá? Se ele se dedica a pesquisar, muito bom, tá? E que a pesquisa dele seja cada vez mais próspera. Mas o que eu não gosto, tá, é dele pegar a versão, a interpretação dele de alguém que não fala japonês, tá? Alguém que não é um mestre em uma arte marcial tradicional e verdadeira japonesa, ter uma opinião através de documentos que não falam da arte marcial, eu realmente, assim, não acredito que as pessoas seja a melhor opção para te dizer qual é a verdade ou não é sim, sobre o ninjutsu. Bom, mesmo porque a história ela é escrita e ela é contada pela versão de cada um. Então existem muitos fatos para a história ser contada de uma forma. Existe a questão da honra, a questão da vergonha. Né? Então, uma outra coisa
gostaria de falar também sobre isso aí. Vem cá, até aí no Brasil, velho, você vendo com câmera, você não consegue achar quem foi que roubou sua casa, quem Sim, foi que roubou seu carro. Quanto mais você vai achar quem era o ninja que fez um evento há mais de 500 anos atrás, onde não se tinha câmera, onde era tudo escrito. Quem sabe lá como e por que escreveu. sim, Então você não pode realmente se basear totalmente em documentos. certo. Para quem não sabe, né, todos esses documentos a qual pessoas ditos historiadores que mal vêm ao Japão, que não sabem falar japonês, que não estudam história japonesa dentro do Japão, tá, falam, esses documentos muitas vezes eles são ditos como falsos por outros historiadores aqui. Sim, Então, documentos como o Bansen Shukai, como o Shoninki, ou como que a gente vai falar sobre hoje, o Nimpiden, entendi. tá? Eles, por alguns historiadores, eles são ditos como falsos. Outros historiadores já utilizam deles para falar, não, isso aí são fatores importantes. E outros já usam, não, aí só fala tipo de estratégia, de religião e de como fazer equipamentos de infiltração e sabotagem. Aí não fala de arte marcial. Sim, Tá, tudo bem. Aí eu te ensino como fazer um rifle, eu te ensino como fazer uma arma, mas eu não vou te uhum. ensinar como usá-lo. Não tem lógica, né? Então, tem lógica. Para quem não conhece aqui no Japão, a arte marcial, principalmente nesse período da história, de guerras até o final do período Edo, ela é como o ar que os samurais, que o Bushi respira. Então, ela é parte do dia a dia. Hoje em dia, para você chegar num trabalho aí, você tem que ter uma educação básica, não tem? Uhum. Você tem que ir para a escola. E hoje, se você não vai para uma faculdade, até dificilmente você vai conseguir um trabalho, né? Sim, Então, o trabalho durante esse período, após a guerra aqui dos samurais, ele era um trabalho tipo trabalho de prefeitura, né? Um trabalho onde eles registravam, onde eles controlavam, era polícia, prefeitura, bombeiros, uhum, todos esses eram controlados pelos samurais. uhum, Então, para você se tornar um samurai, não só você ser descendente, você tinha que passar por uma escola de arte marcial. Você uhum. tinha que ser formado e aprender um estilo de arte marcial. Sim. E aí, esse professor ia te dar um Menkyo Kaiden, uma recomendação, para que você fosse contratado por algum desses senhores feudais. Tá Sim. bom? Então, uma outra Não coisa era, que eu acho bacana, não era, né, pode falar, Sensei? Não era de uma forma assim, é, ou seja, era uma indicação com documento, com documento, com com documento. documento. Então, as pessoas, né, muitas delas no exterior duvidam da presença da arte marcial utilizada pelos ninja, pela falta de documentação, mas mal sabem eles que até os próprios documentos dos próprios samurais, poucos falavam da metodologia da arte marcial. Eles falavam de estratégia, eles falavam de ferramentas, eles falavam dos nomes das pessoas Uhum. e de ações que elas tiveram. Mas poucos documentos eles eram descritos as técnicas das artes marciais. Sim, Por quê? Porque, como eu te falei, isso é um método de sobrevivência. Você aprender esse estilo nessa escola, muitas dessas escolas, elas eram proibidas até apresentações, para que seus adversários eles não tivessem conhecimento da sim. sua estratégia dentro da arte marcial. Ou seja, né, Para que Sensei, você não fosse provado. compete para quem é da escola, para aquelas pessoas que são da Exatamente. escola, não para outras pessoas. Não, para outras pessoas. Então, no Nippiden, no Bansen Shukai, no Shoniki, você não vai achar técnica tal, posição tal, soco tal, chute tal. Você não vai achar nada disso. Você vai achar isso aí dentro das escolas.
infelizmente, a maioria delas pereceu com os anos. Muitas delas pereceram até uma época muito próxima, Uhum. que foi o período da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem pessoas que ainda são vivas, né, que comprovam a presença dessas escolas nesse período. Sim. Então, uma coisa interessante, né? Vamos voltar lá para a questão do Nippiden, do Shoninki e do Bansen Shukai, é que todos os três que a gente chama, né, Ninjutsu Sai Dai Sansho, que são os três grandes textos Sim. sobre o Ninjutsu, né? Eles são muito parecidos. Uhum. Assim, eu falo em termos de contexto, conteúdo. Então, eles descrevem as mesmas ferramentas. Eles escrevem estratégias parecidas. Eles escrevem formas de religião, magia, digamos, para essa época não é magia, né, mas formas de religião parecidas. Como se fosse uma cópia. Mas como se fosse uma cópia, como se fosse realmente uma cópia. Eles são de épocas diferentes. Eles são de pessoas diferentes que escreveram, né? Mas eles não são exatamente uma cópia um do outro. Mas isso é interessante que você vê que ali, sim, tem vestígios, sim, de algo real. Eu não posso te dizer que aqueles são livros que têm totalmente coisas ruins. Tem coisas boas lá. Sim. Tá? E esse que a gente está falando hoje, o Nippiden, ele é dito como escrito por Hattori Hanzo Masanari. Tá? Ele foi escrito por Hattori Hanzo Masanari em 1560, tá? Quando ele tinha 19 anos de idade. Caramba! Então eu te digo aí, o moleque ele tinha 19 anos de idade, com todo respeito, tá? E ele escreveu um texto de como você fabricar equipamentos do ninjutsu e de estratégias de infiltração, sabotagem e fuga. Mas o cara não sabia lutar, provavelmente, né? Ele era ninja. Bom, e esse texto ele foi reescrito posteriormente em períodos diferentes da época, em 1644 por Kikugawa Gentaro e posteriormente em 1722 por Seno Kurosaemon e posteriormente em 1733 por Kato Saemon. E por último, ele foi readaptado por Nagata Santen em 1842. E esse aqui que eu tô hoje, tá? A versão original manuscrita, tá? Ela fica na Biblioteca Nacional aqui em Tóquio. A gente tem aqui fotos, né, do texto original. Vou tentar achar aqui para te mostrar. O qual está escrito em japonês arcaico, em Kanbun, onde nem os japoneses modernos nem o japonês sabem moderno consegue ler. Exatamente. Deixa eu vou te achar aqui. Tá aqui, ó. Essa é a capa Nippiden do original. E aqui são as Manuscrito. do texto original. Tá vendo? Legal. Onde ele vai descrevendo ferramentas diferentes, foices, lâminas, chaves para você abrir e invadir, ganchos para você escalar, facas e serrotes redondos para você cortar uma parede plana, Sim. onde você possa invadir, escadas de corda para você invadir ou fugir melhor, escadas feitas improvisadas com galhos, com bambus. Desculpa, eu não sei o termo em português, tá? A gente chama de makibishi, que são ganchos que a gente joga quando o inimigo tá atrás da gente, né? Sim, entendi. É para atacar os pés da pessoa, né? Exatamente. É tipo o que a polícia usa, né, Sensei, para furar pneu do carro. Exatamente, para parar os carros. Onde ele explica
flechas de fogo. Ah, tudo bem, né? Ele explica essas ferramentas todas, foices, mas você não vai aprender a lutar, tá? Você não vai aprender a usar foice. Você vai aprender como é que se faz uma flecha de fogo, mas você não vai aprender arquearia. Aí, Sensei, não precisa nem ser um historiador muito famoso, né, para saber a lógica, Não, né, é das porque a coisas, gente, né? a gente tem que ser historiador baseado só no que está escrito, entendeu? Ele vai te ensinar como fazer tudo isso, mas ele não vai te ensinar como. Você nunca vai aprender como usar. Entendeu? Você vai pra guerra só sabendo como faz com aquilo na mão e aí o que acontecer. O Boa sorte. propósito, o propósito dele escrever o livro, não, com certeza, não foi ensinar tudo, né? Mas foi compartilhar um pouco de conhecimento, talvez. Mas não de Aqui ele querer fala. ensinar as pessoas à distância, ou formar ali adeptos ali que iriam ler o livro dele e se tornar alunos dele. Acho que não era esse, né? Não era isso que ele buscava, né? Exatamente. E eu vou te dizer exatamente por que que ele escreveu ali aspectos de ninjutsu, aspectos de ferramentas e como fazê-las. Uhum. Porque a partir daquele período iria entrar um período de paz, onde não seria mais necessário todas essas ações de infiltração, de sabotagem. Pois o Hattori Hanzo, que a gente está falando aqui, que a gente está conversando do lado da turma dele, a pessoa que escreveu esse livro aqui, ele foi o segundo Hattori Hanzo. Porque Hattori Hanzo, ele era uma nomenclatura dada de pai para filho Sim. para membros dessa família. Uhum. E o primeiro Hattori Hanzo, que foi um dos chefes mais importantes em Iga, a região famosa por ser o centro dos ninjas aqui do Japão, onde nós tínhamos os três chefes mais importantes, as três mais famílias importantes, que era a família Hattori, a família Momochi e a família de Bayashi. Ele era um dos chefes de uma das três famílias mais importantes. Uhum. E, inclusive, uma dessas três, que a gente está falando, Momochi, onde tem um famoso Momochi Sandaiu, Sim, Momochi Sandai. nosso estilo da Bujinkan, tá? Um dos soques Sim, da nossa história, né? Foi o Momochi sim. Sandaiu. Então você vê que a nossa história está muito coligada com Tá essa conectado, pessoa. né? Tá tudo conectado. Então, voltando ao assunto, né? Por que que ele deixou escrito isso aqui para aqueles que queriam seguir, né? O primeiro Hattori Hanzo, o pai dele, tá? Ele foi um ninja contratado pelo pai de Tokugawa Ieyasu, Uhum. Matsudaira. Então, o Matsudaira, que era o pai de Tokugawa Ieyasu, ele utilizou dos serviços de Hattori Hanzo I, tá? Onde ele atuou como ninja, como espionagem, utilizou Uhum. seus outros ninjas como... Ele é um Jonin, tá? Ele não ia pessoalmente, ele mandava Certo. os seus Uhum. funcionários, seus súbitos ali para fazer as ações, né? Ele contratou esses serviços e, da mesma forma, Matsudaira ele indicou para que Tokugawa utilizasse dos serviços de Hattori Hanzo II, o filho de Hattori Hanzo I, Certo. onde houve aquele incidente na história, não sei se vocês conhecem, do Honnoji. Honnoji é um templo que foi queimado aqui no Japão. Hum. Tá? E para fugir desse incidente, desse ataque ao templo, o Hattori Hanzo II ele guiou Tokugawa Ieyasu pelas regiões de Iga, Sim. uma É região muito conhecida essa história. montanhosa, uma região perigosa, onde tem muitos ladrões, onde tinham outros ninjas, contratados até por inimigos. Ele guiou bravamente para a segurança de Tokugawa Ieyasu. E, posteriormente, com gratidão a isso, ele foi contratado por Tokugawa Ieyasu. E o pai de Hattori Hanzo, ele também solicitou ao pai de Tokugawa Ieyasu, ao Matsudaira, que contratasse o seu filho como samurai. Mas como assim? Ele não era ninja? Ninja e samurai não são inimigos? Não necessariamente. Em momento algum, hoje em dia, né, a gente vê muitas pessoas falando,
samurai é isso, ninja é aquilo. Eles são coisas totalmente diferentes. Até hoje em dia, muitos historiadores falam, não, isso aqui é ninjutsu. Isso aqui de arte marcial é bujutsu. Eles tentam separar uma coisa da outra. Sim. Que são coisas inseparáveis. Não dá para separar. Não dá para você separar. É a mesma coisa que você querer separar um policial militar das táticas que ele utiliza Uhum. para a sua tarefa. Tá bom? Então, muitos ninjas, eles não eram só, que a gente fala, eles eram aldeões, camponeses e tal. Não, nem sempre. Camponês, ele tem fome. Camponês, ele não tem condição de treinar para isso. Então aquela ali era uma vila não disfarçada de camponeses, mas era uma vila de soldados, entre aspas, de pessoas de um batalhão especial, uma força-tarefa especial, pessoas capazes de se filtrar, de sabotar, de espionar e trazer essa informação com sucesso para o seu contratador. Tá? Então muitas dessas pessoas, elas eram samurai. Ninguém nunca falou, só porque eu sou samurai, eu sigo os códigos do Bushido, eu não vou ser um espião. De jeito nenhum. Da mesma forma que a gente viu ali atrás na história, que o próprio filho do Tokugawa Ieyasu estava dando informações para o inimigo. Uhum. Assim, o ninja ele trabalhava especialmente para resolver isso. Tá? Então, um ninja só, ele era capaz de devastar, até para milhões, milhares de samurais na guerra, com uma simples informação. Sim. E para você obter uma informação dessa com sucesso, você invadir lá e sair com vida, não só você saber agir secretamente, você tem que ser um expert de artes marciais. Claro. Para que você não seja pego e assassinado antes de terminar a sua missão ali. Bom? Sim. Então, voltando lá, por que ele deixou isso escrito? Então, apesar de ser ninja, né, o ninja ele não é uma posição social. Tá? Ele é uma ação, ele é uma ideia. Tá? Eles eram pessoas que trabalhavam de uma forma secreta, mas você nunca ia crescer na vida, digamos assim, na sua carreira, nunca ia ficar uma pessoa famosa com dinheiro sendo ninja. Uhum. Então, o pai dele, ele já desejava para que o filho dele, que é o Hattori Hanzo II, trabalhasse como samurai. Sim. E assim ele utilizou das estratégias ninjas que ele tinha ali para ser um samurai extremamente habilidoso, porque as artes marciais que a gente aprende só como samurai é uma coisa, mas o ninjutsu você vai aprender métodos, eles são métodos de surpresa, estratégias, eles são devastadoras. Sim, com certeza. Então ele utilizou dessas estratégias que ele aprendeu com o pai dele. Fez dele um samurai que estava à frente dos outros. Ele estava na frente dos outros. Ele, por ser uma pessoa onde ele veio de uma vila onde as pessoas não eram reconhecidas como status, tá? Ele foi contratado como um dos 16 generais principais do Tokugawa Ieyasu, que é uma figura mais que importante aqui no Japão, da história do Japão. Com certeza. Ele é dito, por Hattori Hanzo, por salvar muitas vidas e pelas suas ações e pela sua habilidade na batalha de Mikatagahara. Mikatagahara foi uma batalha onde Tokugawa Ieyasu ainda estava lutando ao lado do Oda Nobunaga. Então ali, tanto o exército de Tokugawa Ieyasu como o exército de Nobunaga, eles lutaram juntos contra Takeda Shingen. E eles perderam. Takeda Shingen era para quem não conhece aí, né, Sensei? Era um general muito temido, né? Takeda Shingen, ele era um dos principais lords e ele é conhecido como o Lorde da Guerra. E não só de militarismo,
muitos textos do ninjutsu, eles são citados o nome de Takeda Shingen. Até o próprio historiador, aquele que fala aí que... Bom, não vamos falar muito, né? Sim. Que fala mal dessa parte, ele comprou um estilo que se chama... começa com N, tá? Ao qual foi criado por um dos generais de Takeda Shingen, que é Yamamoto Kansuke, tá? Que também é conhecido na história aqui do Japão por ser um ninja. E que nessa batalha foi encarregado de fazer as construções pré-batalha, preparar o terreno e guiar, planejar toda a estratégia de Takeda. Ou seja, quem criou essa estratégia que acabou ganhando dos dois exércitos, que era o exército do Nobunaga e o exército do Ieyasu, que perderam nessa batalha, foi um ninja. Sim. Tá? E ele não sabia lutar, né? Ele não sabia lutar, simplesmente ele foi lá de boa. Não tem Mandou como, assim, né, você Sensei? manda aqui, Não você tem manda aqui, como. eles ganharam uma batalha de dois exércitos aí, mas tá de boa. Então, voltando ao assunto, né? O Hattori Hanzo, ele lutou nessa batalha e ele foi tão devastador, tão forte, que ele, após esse período, ele foi conhecido como Oni no Hanzo. Ou seja, Hanzo o demônio. Hanzo o E demônio. apesar de ser uma batalha que eles perderam, ele lutou de uma forma tão agressiva e tão poderosa que ele foi conhecido como Oni no Hanzo. E ele sobreviveu a essa batalha, tá? Apesar de muitos deles morrerem. Sim. Ele voltou para casa. Também essa nomenclatura de Oni no Hanzo também foi dada a ele para separar, distinguir ele de uma outra pessoa também chamada Hanzo, que era Watanabe Hanzo, que também Tá foi certo. um dos serventes do Tokugawa. Watanabe Hanzo, ele era conhecido como Yari no Hanzo. Yari no Hanzo. Também foi uma das pessoas que foi mestre em lança, tá? Apesar do Hattori Hanzo utilizar também de uma lança e ser um lanceiro muito poderoso, né? Sim. Ele não era o Yari no Hanzo, ele era o Oni no Hanzo. Oni no Hanzo. Então, ele, a partir daquele momento, ele ia trabalhar como samurai. Então, ele deixou ali, em texto, estratégias de como fabricar, de como utilizar de certas estratégias que foram passadas a ele pelo pai dele. Sim. Bom, e após isso, Tokugawa Ieyasu também forneceu a ele a liderança de um grupo de mais de 150, eles são ditos de aproximadamente 200 guerreiros de Iga, Uhum. tá? Onde eles são ditos ninja. Sim. Naquela época a gente não utilizava, eles não utilizavam essa nomenclatura, tá? Shinobi, né? Ele utilizou quase 200 guerreiros de Iga, onde eram 30 guerreiros especialistas em cavalaria, eram guerreiros que iam de cavalo, e o restante eram guerreiros a pé, tá? Uhum. Eu não sei por que ele trouxe todos de Iga, né? Será que... Por que será? Acho que o pessoal de lá de Iga não sabia arte marcial, entendeu? Os caras lá não sabiam lutar, eles só sabiam o que lutar, mas eles trouxeram os caras lá para ser os Quer dizer, soldados dele. a pessoa que unificou o Japão, né, Tokugawa, foi buscar ajuda de uma pessoa que não sabia artes marciais para passar no terreno mais perigoso que existia na época, e depois quando se tornou, né, quando unificou o Japão, ele colocou essa pessoa que não sabia artes marciais para ser um dos 16 generais do seu exército. Que confiança, e ainda hein? mandou buscar mais quase 200 guerreiros onde eles não sabiam lutar, né? Só provavelmente sabiam técnicas de se infiltrar sem saber lutar, claro. E não É existia muita arte marcial. confiança, hein, Sensei? Claro, É muita não existia. confiança. Só trouxe esses guerreiros para serem o exército dele. Mas tudo bem. Então é isso aí. Assim, muitos textos, né, históricos, eles falam de pontos importantes, mas a história ela não é só contada pelo papel. Como eu te falei, a parte marcial, a parte do papel, ela é mantida em segredo, seja ninja ou seja samurai. Todos Sim. nós mantemos isso em segredo. Tá?
para que ela seja mais eficiente, ela não seja premonitada pelos oponentes. Hoje em dia a gente está num período de paz, a gente está num período moderno, onde as artes marciais têm apresentações no Japão, apesar de ter técnicas que não demonstram. Sim. Mas nem tudo era flores, nem tudo era aberto assim, tá? Então, todos esses textos eles foram passados de soque para soque. Tá? Uhum. Então, não é só porque você é aluno que você vai ter acesso aos textos originais da arte marcial. Sim. Tá? Então, toda essa parte de Densho, tá? Ela era passada de um mestre para o outro, ao qual certos historiadores não têm e não terão Nunca vão acesso, ter, nunca vão ter tá? acesso a isso. Não terão acesso. E se eles quiserem um acesso, que eles treinem e que eles cheguem a um nível de serem reconhecidos não só pela sua arte marcial, mas como pessoas, seres humanos dignos de ter Mas, acesso a esse material. mas para isso, Sensei, mas para isso fica aqui uma observação, né? Para as pessoas que querem treinar uma arte marcial, a primeira coisa que eu ensino aqui no dojo, a primeira coisa que eu ensino para qualquer aluno aqui é a questão do respeito daqueles que vieram antes da gente, né? Então a primeira coisa que A as gente tem que manter o crianças, respeito os àqueles que adultos, vêm. sim, sim, aqueles que vieram antes da gente, né? Então, nós nos curvamos aqui no tatame em agradecimento àqueles que vieram antes de nós. E a primeira coisa que eu ensino e que todos os professores de arte marcial ensinam é exatamente sobre isso, né? Então, eu fico muito irritado quando eu vi aquele vídeo, né? Não somente pela pessoa, porque a pessoa ela discordar ou ela achar que ninja não é de verdade, samurai não é de verdade, a ninjutsu não é uma arte marcial. A pessoa ela ter essa opinião, ela tem o direito dela acreditar naquilo que ela quiser. Só que, Tem gente que acredita que a Terra é plana ainda, né? exatamente, tem gente que acredita que a Terra é plana. Só que o grande problema, na minha visão, é quando essa pessoa ela passa a desrespeitar o mestre como Hatsumi Sensei, como Takamatsu Sensei, e essa pessoa ela fez isso no vídeo dela. Então ela desrespeitou Infelizmente. Takamatsu Sensei, desrespeitou Hatsumi Sensei. Então assim, então menosprezou a figura de uma pessoa que, como que é Sensei, a figura de Hatsumi Sensei aí no Japão? Hatsumi Sensei, ele dedicou a sua vida à arte marcial e ele é reconhecido não só pelo exterior, como presidentes de países diferentes que enviam todo ano, toda vez que muda o presidente, envia um reconhecimento e uma Reconhecimento. gratificação Aham. a ele, não só como presidentes, mas como agências como FBI, CIA, SWAT, tá? Não só agências, como o próprio Papa já Sim, enviou para ele. E ele já foi reconhecido pelo imperador japonês aqui diversas vezes. Tá? Ele é reconhecido pelo imperador japonês e ele é reconhecido como tesouro vivo. Tá? sim. Então as pessoas me perguntam: será que tal historiador tem credibilidade para falar se essa arte marcial é ou não? Aí eu te pergunto: qual é a credibilidade desse historiador? Ele foi reconhecido por quem? Cada um estuda a história da forma que Sim. quer. Tá? Eu respeito o estudo dele, tá? Eu respeito a pessoa que trabalha junto com ele como tradutor, que inclusive traduz textos modernos, não textos arcaicos, tá? Sim. Para que vocês saibam, é bom vocês saberem disso, tá? Essa pessoa ela não está lendo os textos arcaicos ali, tá? Quem está lendo e traduzindo esses textos arcaicos é um especialista, que é Nakajima Sensei. Sim. O especialista ele transfere todos esses textos para o japonês moderno. Então, essa pessoa, ela é reconhecida por quem? Por qual faculdade aqui no Japão? E essa faculdade é reconhecida por quem? Porque Hatsumi Sensei ele é reconhecido pelo imperador. Ele é E, reconhecido e, pela nação. e por vários governantes do mundo afora. Vários governantes do mundo inteiro. Não só governantes, como figuras religiosas. Figuras importantíssimas no mundo inteiro. E só porque uma pessoa vai lá
traduz um texto, publica um livro, tá bom? E se acha historiador no direito de manchar a imagem de uma pessoa tão importante para a nossa cultura, para a nossa sociedade, que o tanto que Hatsumi Sensei, com que ele estudou, com que ele buscou, com que ele propagou essa cultura, ela fez o bem às pessoas aqui. Essa cultura não só incentivou a aprendizagem da arte marcial, mas ela incentivou o comércio, tá? Sim. Ela incentivou as pessoas a viajarem ao Japão, a conhecer o Japão. Uhum. Ela ensinou pessoas a utilizar essa arte marcial para defender vidas. Para quem não sabe, muito tempo atrás, lá na história, quando o Mike Tyson foi preso, quem prendeu ele era da Bujinkan, tá? Ah, e essa tem eu uma não foto sabia. lá do rombo do momento da prisão. Essa eu não sabia, Sensei. Pois é, né? Mas aí nego ainda pergunta, né? Se é uma arte marcial eficiente, se ele vai lutar, o cara vai lutar com um boxeador e vai tomar muito pau aí, né? Vai tomar muito soco no rosto e vai acabar ainda aí, né? Existem sim membros da Bujinkan que treinam com seriedade, existem membros que treinam com outra forma, tá? Sim. Cada um tem sua forma, cada um faz a forma que quiser, tá? Então tem pessoas eficientes, assim como toda arte marcial, e tem pessoas que nem tanto. Isso depende de cada praticante, Sim. não da arte marcial em si. Mas eu te digo, um dos melhores boxeadores do mundo foi preso por um membro da arte marcial que a gente pratica, da nossa organização. Mas tudo bem, a gente não sabe lutar, né? Somos passantes que tomamos muita porrada de qualquer outra arte marcial aí, né? E aproveitando, né, essa questão uma outra pergunta que eu acabei notando aí, né, onde as pessoas falavam, por que vocês não misturam arte marcial com a outra? Toda arte marcial é formada durante a história com influências de outras artes e tal. De certa forma, sim e não. Uhum. Dentro da história do Japão, até dentro da nossa própria arte marcial, há sim pontos da história onde um estilo encontra o outro, onde eles contribuem um para a formação do outro, tá? Onde são artes marciais tradicionais, tá? Onde falam praticamente a mesma língua, apesar de trabalhar pontos diferentes e um completar o outro. Porém, hoje, como professores de arte marcial, a gente tem um trabalho de levar a informação pura para aquele praticante que está ali aprendendo, tá? Então, cabe a cada praticante, tá? Você faz o que você quiser da sua vida. Se você acha que o ninjutsu, né, o que a gente chama hoje de ninjutsu, na verdade, engloba todo esse contexto marcial de estratégia, de artes com arma, de arte marcial manual, tá? Se você quiser, não achar isso completo para ti, você quiser praticar boxe, você quiser praticar jiu-jitsu brasileiro, você quiser praticar capoeira, você faz o que você quiser, entendeu? Eu não vou, como artista marcial, nem o Sensei Mauro aí, eu tenho certeza, não vai te falar, não treine isso, se você quiser vir pro meu dojo, você vai ter que parar todas as artes marciais. Cada um faz o que você quiser, mas no meu dojo, eu não vou inserir. Não é correto você misturar uma coisa para outra. Sim. E se você acha correto, eu lhe pergunto, você já praticou boxe? Seu professor ele te ensina a fazer um AU, ou então uma meia-lua antes de você aprender a fazer um jab? Sim, exatamente. Ou você treina um kata de Kung Fu antes de você fazer aquela pegada do Jiu-Jitsu? Uhum. Ou então vamos trabalhar um Jiu-Jitsu ali antes de começar uma aula de Silat. Porque sua aula de Silat você tem que aprender primeiro a derrubar o cara e fazer um armlock. Sim. Se ligou? Então aí você entende mais ou menos qual é o ponto da história. Desculpa falar para um termo tão assim, não tão educado, mas eu acredito que você tem que falar numa linguagem assim para as pessoas entenderem. Com certeza, sim. Porque, sinceramente, eu não conheço professor de boxe que comece a aula dele dizendo que é boxe, ensinando a fazer um mortal como você ensina aí. Que eu acredito que não é do contexto do boxe, né? Com certeza. Então, se ele acha que é incompleto, E aí, ele quiser acrescentar na vida dele. E da mesma forma, né, Sensei, que o que na minha página tem muito, né, que com certeza todo mundo vê aí, né, os comentários, né, tem muitos que se dizem, né, professores de
jiu-jitsu, de boxe, de kickboxing, de muay thai, que criticam coisas que nós fazemos. Então, assim, você olhar, a pessoa por nenhum momento, ela olha com a ótica da arte marcial que está sendo apresentada. Ela olha com a ótica dela, né? Então, assim, ela tem a visão dela, né? E aí, né? Outro dia, né, Sensei, eu respondi um vídeo, né? Eu respondi uma caixa de perguntas. A pessoa perguntava assim: mostra aí uma defesa de double leg e single leg. Ah, tudo bem, eu peguei um bastão, comecei a girar o bastão, aí eu pergunto: quem que entra num bastão? Com distância, um bastão girando, né? Só quem já tomou uma boquenzada ou já tomou uma bozada na cabeça sabe o perigo que tem um bastão, né? Da mesma forma, Extremamente perigoso. da mesma forma, né, Sensei? Mostrei a ideia, né, da espada. Por quê? Para mostrar que. O que eu estou mostrando com isso, né, Sensei? Eu estou mostrando que a nossa arte marcial, o ninjutsu, ele é baseado também pela distância, né? Então, Exatamente. como que se vencia uma batalha? Uma batalha começava pela distância, começava pela informação, depois tinham as armas de arremesso, arco e flecha, armas de arremesso, lanças, né? Você falou que a lança do Hattori Hanzo tinha mais de 2 metros, né? Assim, Exatamente. uma guerra, uma batalha, dificilmente as pessoas iam para a batalha e já saíam rolando no chão, já saíam ali rolando no chão, lutando no chão, né? Jamais. Então, assim, eu acho assim que falta muito discernimento em muitos profissionais aí que me acompanham, que vêm comentar às vezes na página, discernimento de entender o que que é uma arte marcial e o que que é um esporte. Então, da mesma forma como eu Exatamente. não Eu acho vou, muito né? bonito, eu acho muito bacana, aí sim, sabe, as pessoas treinarem artes marciais diversas, tá? Cada arte marcial tem sua língua, tá? O jiu-jitsu é uma arte marcial muito bacana, que foi desenvolvida do jiu-jitsu japonês, tá? Aí no Brasil, por falta de tatame, por falta de um local próprio para treinar as técnicas em pé, para arremesso, e foi desenvolvida no chão, e é bacana, é bom para você praticar lá, para você fazer campeonatos, para você treinar um contra um, mas a realidade de um combate não é dentro de um ringue. Sim. A realidade para uma arte marcial, não um esporte, é a sobrevivência. Tá? Então as pessoas falam, você usa uma espada ali e tal. Eu chegaria ali com 38. Eu te digo exatamente a mesma coisa para o jiu-jitsu, ou para a capoeira, ou para qualquer outra arte marcial. Tá? Como você acabou de me falar, a batalha ela começa antes de começar, Uhum. antes da troca dos socos. Ela começa a distância, ela começa a informação, a percepção, o discernimento. E você estar armado também é parte da estratégia. Tá? Sim. Nós temos técnicas extremamente eficientes de mãos nuas. Temos sim. Mas não é por isso que vamos nos limitar a não usar uma ferramenta Claro. quando necessário para sobrevivermos. Tá? Sim. Então você tem que estar ciente que no combate de sobrevivência não é um contra um. Tá? Muitas vezes você vai ter diversos adversários, você vai ter ambientes diferentes, onde você vai chegar ali no meio do asfalto quente e botar suas costas para rolar no chão. É. Bom, dentro de um tatame, dentro de um negócio, eu acho que é bacana. Né? Mas É. eu, pessoalmente, eu já tive experiência de jiu-jitsu, eu respeito, tá? Eu acho bacana, eu acho eficiente a forma que eles trabalham, as chaves, as torções, os estrangulamentos, tá? Mas eu não utilizaria em diversos terrenos, tá bom? E eu não utilizaria contra diversos oponentes, porque eu posso estar rolando com um aqui e estar olhando só para um enquanto vem outro chutar minha cabeça. Tá? Sim. Enquanto vem um terceiro e me dá uma facada, e me dá um tiro. Então eu prefiro saber, mesmo armado ou desarmado, manter a distância, sabe, usar minhas mãos e se tiver qualquer coisa, uma pedra, um pau, tá? Uma arma, uma faca, uma pistola, tá? Tudo isso é estratégia. O ninjutsu hoje em dia, devido às leis do Japão, a gente não trabalha armas de fogo aqui. Sim. Mas, Sensei, Mas desde aquele período utilizávamos espingardas, tá? Armas de fogo, bombas. Apesar de não, o ninjutsu nunca deu preferência a armas de fogo,
Sim, em missões secretas devido ao cheiro cheiro da que sai pólvora. É. da pólvora, devido a aquele cordão que chama de rinaua, né? Uhum. Na espada. Tá aquela brasa ali acesa, onde a pessoa poderia te ver no escuro, Sim. e o som que ela ia produzir na hora do tiro. Tá? E aí, Então essas identificar onde a armas, pessoa estava. exatamente, essas armas elas não eram utilizadas em missões de invasão, em missões onde você iria matar o oponente secretamente. Agora, Sensei, uma observação, né? Muitas pessoas falam assim, mas você não vai usar uma katana na rua, você não vai usar um bastão na rua. Mas a pessoa ela não tem a visão, porque, por exemplo, nós que treinamos com muitas armas, as armas, elas passam para a gente toda uma estratégia de combate. Então, assim, Tudo uma se não, estratégia de se não combate. fosse pela arma, como que a gente aprenderia a estratégia de combate? Então, assim, Exatamente. E eu a vejo assim, parte desarmada e a parte armada, elas são conectadas em uma só. sim, então é uma só. Eu vou utilizar uma espada, eu vou treinar com a espada, mas aquilo que a espada me ensina, eu posso utilizar desarmado, Exatamente. porque Exatamente. uma coisa E conversa com até a o mesmo outra. conceito de uma arma você É. pode utilizar com outra. E, Só- mas você não vai andar com bastão na rua. Eu vou te dizer, quando eu morava no Brasil, na época da minha adolescência, eu já tive que lutar com uma pessoa armada com uma faca e eu estava desarmado. Uma vez eu consegui me defender, utilizar o que eles chamam lá no judô de tomoe nage, tá? Tomou Inagui. Você deita e arremessa a pessoa para Sim, trás. Eu arremessei a pessoa, a faca caiu para um lado, a pessoa para o outro. Aí já veio um amigo da pessoa, pegou a faca e partiu para cima de mim de novo, correndo. Eu peguei um pedaço de pau que estava numa cerca e utilizei de bojutsu, porque ele já praticava ninjutsu naquela época. uhum. Foi só ali que eu consegui realmente me defender. Eu Não, consegui matar o braço da pessoa para uhum. que ela ficasse inabilitada a pegar uma faca e vir me atacar de novo. Eu não Sim, tirei a vida dela ali. Eu não bati na cabeça dela ali, porque além dos fatores da sobrevivência, existe o fator da lei. sim. Tá bom? Sensei, somente assim, quem treina uma arte marcial tradicional, assim, que vai entender essa questão das armas, né, que nós praticamos, né, e o quanto que a gente aprende, né, porque eu acredito que os esportes de luta, eles são limitados. Muitas pessoas acham ruim a gente falar isso, mas o esporte, ele é limitado, né, ele é limitado por regra, ele é limitado por peso, por altura, ele é limitado pelo ambiente que eles lutam. O karatê, por exemplo, como que o karatê mudou quando ele foi para as Olimpíadas? O taekwondo, a mesma coisa. Então, assim, aquela essência que a arte marcial antiga tinha, traduzindo agora para esses tempos modernos aí, mudou muito, né, Sensei? Uhum. Bom, começou a bater sol aqui, eu vou mudar de local, tá? Vamos um pouco mais para a sombra. Então mudou muito mesmo. E realmente, né, não nos devemos, pelo menos, depende do que você busca, né? Cada um busca uma coisa diferente. Se você busca um esporte e você quer aprender como lutar dentro de um ringue e você quiser troféus, você quiser ser reconhecido por isso aí, busque a arte marcial que você quer, aquela que te cabe melhor. Vá praticar um boxe, não condeno. Vá praticar um jiu-jitsu, não condeno. São todas artes marciais excelentes em sua eficiência dentro do seu campo. Tá? Agora, se você quiser aprender uma arte marcial onde você vai aprender a sobreviver em situações extremas, né, em situação de vida e morte, tá, eu te indico que não se limite só a esses esportes, tá? Que você vá praticar outras artes marciais de guerra, assim como ninjutsu, existem outras também. Tá? Sim. O silat é muito bom, tá? O kung fu tem estilos muito bons e o ninjutsu também é uma delas, é uma arte de guerra e não só como a gente acabou de falar, né? Dentro do próprio militarismo existiu a excelência dos praticantes do ninjutsu. Assim como o Hattori Hanzo, ele se destacou dentro dos outros generais. E ele foi conhecido como Hanzo o Demônio. Uhum. Ele utilizou
do seu exército dado a ele por Ieyasu de ninjas, aí você pode tirar suas conclusões. Se em batalhas, tá, tão vorazes, onde muitas pessoas, milhares de pessoas morreram, essas pessoas que utilizavam disso aí sobreviveram, aí você pode tirar suas conclusões se essa é ou não uma arte marcial eficiente num combate, tá bom? Com certeza, Se Sensei. você tiver alguma outra pergunta, tô aqui, tá? A gente não vai ficar falando muito tempo para não ficar muito, muito comprido aí. Eu sei que o pessoal já é à noite aí, já tá muito longo. Sim, sim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Sensei. Tem bastante gente que comentou aqui, mas está lá para cima. Deixa eu ver se tem alguma pergunta pertinente aqui, vamos ver. Sensei, tem um seguidor aqui que está perguntando sobre Togakushi. Togakushi é uma região que fica em Nagano, tá? E é uma região onde é dita como ser o local onde foi criado a nossa, uma das nossas, né, escolas de ninjutsu, né, o Togakure Ryu. Tá? E historicamente falando, muito dessa parte dessa cultura ninja ela foi perdida, tá? Então Hatsumi Sensei, quando ele estava mais novo, ele voltou para essa, ele voltou, não, que ele nunca nasceu lá, né? Ele foi até essa região de Togakushi e junto com os governantes de lá, eles iniciaram essa propaganda, tá? Utilizando, porque ele era o mestre da escola Togakure, para chamar mais pessoas para aquela região. Uhum. Então lá, hoje em dia você tem museus que falam de ninjutsu, você tem estabelecimentos de ninjutsu, tá? Onde você pode divertir, levar sua família. Tá? Então ele é uma referência enorme do ninjutsu, tá? E acima de tudo, né, não só da parte histórica que é ainda utilizada lá naquela parte do Matsumoto-jo, né, o castelo de Matsumoto, né, onde você tem referências de ninjas utilizados vindo de Togakushi. O próprio nome do local, né, que é escola, Porta Escondida, né, já fala sobre a nossa conexão com o ninjutsu. Interessante, Sensei. Qualquer dia desse a gente vai lá em Togakushi apresentar para vocês, então. Legal. Quando eu fui para o Japão, infelizmente, não deu tempo de ir em Togakushi. Vai ficar para a próxima visita, Sensei. Togakushi e eu quero subir o Monte Fuji. Aí tem que ter raça, hein? Monte Fuji é uma boa caminhada, hein? Togakushi são 5 horas aqui, tá? De carro. 4h30, dependendo do trânsito. E... Bom, do final de abril até o começo de outubro, né? É aberto lá aos turistas a parte dessa cultura ninja, tá? Depois disso, como neva muito, é fechado todos esses estabelecimentos e você pode ter acesso a estabelecimentos de esqui, tá? Onde você pode praticar esqui, snowboard, essas coisas lá em Togakushi, tá bom? Togakushi? Exatamente. Legal. E lá, inclusive em Togakushi, no museu de lá, você vai ver as fotos do nosso querido mestre Hatsumi Sensei. Legal, Sensei. Muito bom. Gente, eu vou deixando vocês aqui, tá? Agora eu vou voltar agora com o meu amigo, o Fábio, tá? O Fábio, ele é um grande amigo, também praticante da Bujinkan, que ele agora vive no Japão, ele continua treinando, tá? E é um grande guerreiro. E é uma pessoa que, eu vou falar um pouco dele, tá? Ele tem um canal no YouTube também, tá? Para todos vocês que acompanham o Mauro também, se vocês puderem, dar uma olhada lá no canal dele, que é sobre cultura. Tá? Eu vou marcar ainda aí. O Mauro vai dar para vocês o link aí. Tá? Ele é um grande guerreiro que ele venceu a leucemia e toda essa batalha, toda essa perseverança, não só da pessoa dele, mas também que ele adquiriu praticando essa arte marcial. Então, assim como o Sensei Mauro, ele ajuda
as pessoas a perseverarem aí, tá? Você vê como nossa arte marcial, em diversos locais do país, do mundo, ajuda as pessoas a perseverar, a sobreviver, a serem fortes, terem paciência, terem um foco nas suas vidas. Tá bom? Muito bom, Sensei. Então Muito agora eu bom. vou ali com ele comer alguma coisa, tá? Tá, joia. Muito obrigado, Sensei, pelo seu tempo. Muito obrigado pela excelente explicação. Obrigado aí pelo Fábio aí por estar filmando. Eu que agradeço, hein? Ó, o Fábio aí dando legal. E, pessoal, deem credibilidade ao Mauro Sensei, tá? Que é uma pessoa do bem, ela está fazendo aí, ela está tendo a benevolência, tá? De levar a vocês um conhecimento que para você ter acesso, você tem que gastar muito dinheiro, você tem que gastar muito tempo, muito suor, tá? É uma pessoa que está gastando a vida dela ali, para quê? Para ajudar as pessoas. Sim. Tá bom? Com esse trabalho tão bonito que ele faz aí, tenha Obrigado, certeza Sensei. que Arigato. não tenha dúvida, se você tem um local aí e tem disponibilidade e oportunidade de treinar, vai na escola de ninjas, tá bom? Arigato, Sensei. Obrigado, Sensei. Abração, hein? Obrigado.